tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cecília Machado, esse é meu canal aqui do YouTube. E se você ainda não é inscrito, já clica aí para se inscrever, aí embaixo do vídeo, clique em inscrever-se, ativa as notificações no sininho para o YouTube avisar vocês sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer uma peça voltada para o Dia das Mães que está chegando aí. E se você ainda não tinha preparado nada, é uma peça ótima para aprender, rápida, para você fazer aí, para ainda dar tempo para o Dia das Mães, que é no próximo domingo. Vamos lá então, fazer uma necessaire box. As medidas vão estar aqui na descrição do vídeo. E eu já preparei, antecipei algumas coisas nessa peça para poder a gente ter uma aula aí bem rapidinha. Para fazer essa aula, eu separei já aqui o corte no material sintético, aqui na medida de 32 por 22. Aí eu cortei esse material 2 vezes no sintético e 2 vezes no cetim dublado no TNT. Aí esse TNT aqui ele já ajuda a dar uma estrutura na peça e a própria parte aqui do material do tecido principal também já ajuda nessa estruturação da peça para a gente não precisar fazer nenhum outro tipo de estruturação aqui no material. Mas se você quiser fazer no tricoline, aí você vai colar o tricoline numa manta R1 ou R2, a que for da sua preferência, e fazer os cortes no mesmo tamanho. Eu já adiantei aqui em alguns cantinhos, porque será um corte retangular, nas medidas que eu falei pra vocês. Eu já antecipei a caixinha de leite em alguns cantos, pra poder a aula não ficar tão extensa. E vou fazer uma aqui com vocês, pra mostrar o que eu fiz. Depois de feito o corte do material, a gente vai fazer aqui com uma régua de artesanato, de patchwork, né? Uma marcação de 5 por 5. E aí nós vamos ter uma profundidade de 10 centímetros nessa peça. Por quê? Porque ela vai dobrar 5 pra cá, 5 do outro lado, totalizando 10 centímetros. Quando unir a outra peça, que vai dobrar a parte da frente com a parte do fundo, que fizer essa união, nós vamos ter praticamente 10 centímetros, descontando aí a margem de costura, tanto em cima quanto nas laterais dessa peça. Então, eu marquei aqui a caixinha de leite de 5 por 5, que 10 centímetros fica uma profundidade ótima para essa peça. Bem bacana o tamanho dela. Então, é isso que eu já tinha adiantado aqui nos outros cantos. Aí, o retângulo a gente vai tirar aí, ó, 5 por 5 nos 4 cantos da peça e vai ficar esse formato aqui. Depois de cortar das caixinhas de leite, a gente vai vir com o zíper. A frente do zíper é o lado que tem essa parte mais alta aqui dos dentinhos. A parte lisa do zíper é o fundo. Então, a frente do zíper a gente vai colocar olhando pra frente do material. E aqui, beiradinha com beiradinha. A borda do material tem que ficar rente com a borda do zíper. E a gente vem aqui na máquina, sempre com retrocesso no início e no final. Eu tô utilizando um ponto 3,5. E tô fazendo essa costura com um pezinho de zíper, para o fechamento dela ficar mais rente ao zíper. A primeira costura, ela é uma costura só de segurança, então ela pode ser mais na beiradinha, que é uma costura pra gente prender o zíper aqui nessa peça. E agora a gente vai pegar o tecido de forro e colocar
forro de frente pro material principal. E aí, tem que ver bem esse encaixe aqui da caixinha de leite, ele tem que ficar muito bem alinhado. Então, o ideal é que a gente prenda com clips, com alguma coisa aqui pra auxiliar a não sair do lugar essa parte. Essa segunda costura agora, ela já tem que ser mais próxima dos dentinhos do zíper. O mais próximo aí dos dentinhos do zíper que o seu pezinho da máquina permitir. Aí a gente vai desvirar e nós vamos rebater agora uma costura aqui para que esse tecido do forro fique para baixo. Deixa eu virar aqui. Para que esse tecido do forro ele alinhe para baixo, para ele não ficar subindo aqui e atrapalhar o caminho do zíper, do cursor, para o cursor não ficar enganchando aqui na peça quando a gente for abrir e fechar o zíper. Essa costura, ela é uma costura aparente, a costura do rebatido. Então, eu vou colocar um ponto mais largo. Eu coloquei um ponto número 5 aqui na máquina para fazer esse rebatido. Então, essa costura de rebatido, eu coloquei um ponto mais largo, ponto número 5 da máquina. Agora, eu vou voltar pro ponto 3,5 para costurar o outro lado. Aqui eu tenho um bordado que ele tem posição. Aí, da mesma forma que você teria que olhar a posição de ficar em pé, se estivesse usando uma estampa que tenha posição também, né? De ficar pra cima e pra baixo. Então, eu tenho que alinhar aqui a borda da caixinha de leite. Novamente, para auxiliar, eu vou usar um clips para tá prendendo aqui, para ele não movimentar na hora que tiver a pressão do pezinho da máquina, para ele não sair do lugar. E agora, a gente vai pegar o outro lado do forro e colocar o forro olhando de frente pro forro, fazendo novamente o mesmo alinhamento da borda aqui da caixinha de leite. Aí, essa segunda costura, quando a gente coloca o forro, ela é o mais próxima dos dentinhos do zíper. Então, eu vou sentindo aqui o dentinho do zíper, para essa costura ficar bem próxima. E vou desvirar para rebater no ponto número 5. Aí eu puxo o material para as extremidades, para ele costurar o rebatido, firmando esse material para as extremidades e deixando o caminho aqui do cursor do zíper livre. Então, não tem perigo aí de, na hora da gente passar o zíper, dele enganchar. Agora, nós vamos fazer duas etapas. Eu vou trocar aqui o pezinho, eu vou tirar o de zíper, que a gente já finalizou a parte do zíper. E vou colocar um pezinho de uso geral, que é esses mais larguinhos aqui. Também de teflon, porque ele desliza melhor no material sintético aqui para eu costurar as peças.
o pezinho, o calcador de metal, ele não escorrega nesse material. Então, fica ruim aí pra gente costurar, porque o material não desliza, ele fica prendendo. Eu coloquei todo o material pra baixo e deixei aqui só o material principal. E vou estar colocando a etiqueta. Eu vou prender ela bem na beiradinha aqui. Só uma costurinha de segurança para ela não sair do lugar. E agora eu vou também colocar o cursor do zíper. Então, tá aí, eu passei o cursor. E agora a gente vai pegar esse material principal e colocar ele de frente um pro outro. E o forro de frente um pro outro. Então, tá aqui. Puxa cada um para um lado, um de frente pro outro. E nós vamos prender no lado do material principal todas as extremidades aqui dessa peça. Então, para não ter perigo desse material deslizar, a gente vem e coloca clips de segurança, alinhando essa caixinha de leite. E vem prendendo aqui na extremidade. Aqui eu voltei a máquina pro ponto 3,5 para fazer o fechamento da peça. Então, agora uma costura novamente por toda a extremidade. Então, lado do material principal, eu fechei todas as laterais. Agora, na parte do forro, que a gente tem que ter atenção. Eu vou prender nessa extremidade das laterais. E essa daqui, que é a maior extremidade, que é a paralela ao zíper, a gente vai fechar um pouco aqui e um pouco aqui na borda. Então, eu vou iniciar a costura aqui e vou parar. Iniciar aqui e parar, deixando essa abertura aqui no fundo. Deixa eu abaixar vocês aqui. Então, vamos lá. Fazer o alinhamento. Então, fechei uma lateral. Agora, do outro lado, novamente, fazer o alinhamento da caixinha de leite. Para fechar essa outra lateral. Não esqueçam de dar sempre o retrocesso no início e no final. É muito importante para o momento do fechamento dessa peça. Agora, aqui no lado do forro,
a gente vai, começa a costura, retrocesso. E aqui eu já paro, tá vendo? Eu costurei mais ou menos 2 dedos aqui de largura e vou fazer a mesma coisa aqui no final, na outra extremidade. Então, tá aí. Costurei as bordas e deixei uma abertura aqui embaixo. Agora, nós vamos fazer o fechamento das caixinhas de leite, que vai fazer essa peça ter um acabamento interno aí bacaninha. Então, a gente vai pegar aqui tanto o lado do forro, quanto o lado do tecido principal. E vai fazer esse alinhamento aqui, para poder fechar tudo num sanduíche só, como se fosse um sanduíche. Vai fechar o material principal com a parte do zíper, com a parte do forro. Então, a gente alinha bem essas costuras centrais aqui, do forro com o tecido principal com o meio do zíper. E sempre com o auxílio aí dos clipes, pra gente dar firmeza aqui. Na peça. Então, vamos lá. Vou dar um retrocesso aqui no zíper. E tá aqui, já fiz o fechamento de um lado da caixinha de leite. A gente já pode refilar essa sobra aqui do zíper. Aí a gente já vai pro outro lado. E já tá quase terminando essa peça. Ela é bem rapidinha, bem facinha aí de fazer. Novamente, a gente utiliza o auxílio aqui dos clipes para fazer o fechamento dessa peça. E a gente já refila aqui essa sobra do zíper. Agora os outros a gente faz o fechamento deles sozinho, aqui do lado do forro, sempre alinhando aqui essa costura dos dois lados. Costura com costura, para ele ficar bem encaixadinho a gente pode deitar. Um deita para baixo, para direita, outro deita para esquerda, fazendo aqui o encontro dessas costuras para ficar bem alinhadinho aqui o fechamento da peça, dessa caixinha de leite. Então, são auxílios que a gente tem pra gente ter um perfeito alinhamento dessa peça. Que na hora que desvirar, essa costura vai estar com o encontro perfeito de alinhamento aqui. Vou mostrar pra vocês.
Aqui na hora que a gente desvira, ela tem um cruzamento perfeito aí. Um alinhamento bacana aí da peça. Vamos fechar do outro lado. Os dois lados aqui do forro eu já fechei, faltam os dois do tecido principal. E quando a gente coloca cada um para um lado, um para a direita, o outro para a esquerda, além de fazer o encontro dessa costura aqui, ficar alinhada, a gente não agrega camada na máquina, que aí dá pra gente costurar bacana esse material aqui na máquina doméstica. Fechei de um lado, falta o último lado e essa peça já tá quase finalizando. Agora a gente vai fazer o parto aqui dessa peça, fazer a abertura dela. Coloca a mão aqui na abertura para abrir o zíper. Aí eu abro o zíper que tinha lá dentro e eu vou empurrar a parte do fundo com uma mão puxando com a outra aqui, pra gente fazer o desvire dessa peça. Baixar vocês aqui, que na mesa eu apoio melhor para desvirar. Aí a gente já ajeita os cantinhos. Tá vendo que a costura ficou bem alinhadinha? O encontro aqui do cantinho. Ela fica dando uma sequência bacana, uma ótima estética aqui na peça. Aqui do outro lado. Em cima também. Aí a gente ajeita aqui os 4 cantos da peça para fazer esse alinhamento dela quando a gente desvira. Agora a gente vai fechar essa abertura que nós deixamos no forro, que ficou para desvirar a peça, passando uma costura do início aqui dessa junção até o final. Não passa só aqui nessa parte da abertura, que vai uma costura só num pedaço no meio, vai ficar parecendo que a gente esqueceu, que teve um erro na peça, que não era para aquela costura estar ali. Então, vamos aqui fazer o fechamento do espaço que era de desvirar a peça. Começando lá naquela costurinha do canto da caixinha de leite. Até o outro lado aqui, até a outra caixinha de leite. Então tá aí. Até o encontro aqui da caixinha de leite eu trouxe a costura.
Agora eu coloco esse forro pra dentro da peça. E tá pronta a peça. Agora é só a gente ajeitar pra ficar bonita, pra entregar pro cliente, né? Ajeitar o forro aqui dentro da peça. Mas aí vocês podem ver aqui o acabamento. Fica tudo interno, os acabamentos da peça. Aí a gente faz o vinco aqui das quinas para dar o alinhamento da peça. No caso aqui o bordado eu fiz ele rente com a costura dela, com a dobra, com a costura não. Eu fiz o bordado rente com o local que ia ser a dobra aqui da caixinha de leite, que eu já sabia qual que era essa largura. E tá pronta, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o bordado bem na lateral, o nome ficou centralizado. Uma abertura bacana aqui com zíper, uma abertura no espaço grande, dá pra guardar bastante coisa nessa necessaire. Eu já tenho até um videozinho no YouTube mostrando quantas coisas eu guardei numa outra que eu fiz. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. A etiqueta ficou aqui lateral. Se você gostou, já deixa seu like aí no vídeo. Compartilha. Não se esquece de se inscrever aí no canal para o YouTube avisar vocês sempre que tiver vídeo novo. E obrigada de novo, viu? Fui!